Oi, nós estamos estudando o livro de João, nós estamos no capítulo 5. Eu já li o texto todo no outro vídeo, então quem não assistiu, assista primeiro o outro vídeo que eu fiz, porque nós temos que refletir a respeito da figura daquele paralítico, daquelas pessoas que estavam ali em volta do tanque de Betesda, que quer dizer casa de misericórdia. Que interessante esse retrato, né? Interessante esse retrato trazido pela palavra de Deus do que é o ser humano diante das suas necessidades, da complexidade da sua vida, das suas dores. Jesus se apresenta para aquele homem, sabendo quanto tempo ele estava ali, e faz a pergunta: queres ser curado? O homem traz de dentro dele toda a desesperança dele, toda a angústia dele, toda a revolta dele, porque durante 38 anos ele via alguém se lançando nas águas antes dele. E ele achava que o problema dele era o mais difícil de todos. E ninguém teve capacidade de ajudá-lo a entrar no tanque. A gente entende que esse homem estava tão focado naquele tanque, tão desesperado, tão fechada a cabeça daquele homem, que Jesus andava pela cidade, já tinha feito inúmeros milagres ali, e esse paralítico nunca tinha nem prestado atenção. Às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos tão focados no tanque, naquelas águas paradas. A gente sabe que o tanque está ali, é do jeito que é, às vezes até mesmo entendendo que nós não vamos ser curados, é mais confortável ficar ali. É um tanque. O tanque não se move, não faz o que ele quer. O tanque está ali. E isso às vezes acalma o nosso coração. Enquanto Jesus, ele não pode ser suprimido, ele não pode ser contido. Ele é o rio de águas vivas. A gente às vezes prefere a religião morta, né? A religião na letra, no preto, no branco, aquilo que é e pronto, e não abrimos a nossa estrutura para conhecer o autor da vida, o Senhor, Criador de todas as coisas, que é Jesus Cristo. Porque ele não entra no nosso padrão, ele está fora. Não dá para pôr Jesus numa caixinha e determinar como ele vai agir, diferentemente do tanque. O tanque é um negócio estático, tá ali. Jesus, ele é fluido. Ele é transbordante. Ele é a fonte. Ele não pode ser parado, represado, determinado. Ele é quem determina. Então, aquele homem estava focado no que ele queria, no que ele entendia. E o rio de águas vivas se coloca diante dele. Ele não consegue enxergar o rio, porque a visão dele é visão de tanque. Visão de tanque não enxerga o rio, ele não tem como ver o rio. É visão de tanque, visão paralisada. Quantas vezes muitos de nós podemos estar nessa situação, até mesmo quando estamos dentro da igreja. A gente foca alguma coisa, determina alguma coisa e esquece que o Senhor, ele é soberano, ele faz o que ele quer. Dentro da palavra dele, porque ele também nunca vai contra a sua própria palavra. É lindo demais, viu? Tá quente, gente, quero dizer para vocês. Então, Jesus se apresenta, o rio de águas vivas, diante daquele homem.
pergunta para ele se ele quer ser curado. O homem bota para fora todo o veneno dele contra tudo aquilo que ele estava passando. Coloca para fora. Olha, eu sou impotente, eu não consigo, ninguém me ajuda, eu vou ficar aqui paralisado. Mas não é isso. Olha o amor do nosso Deus. Eu fico assim tão impressionada, porque mesmo diante do paralítico que sou eu, da paralítica que sou eu, com as minhas deficiências, com as minhas incapacidades, com a minha falta de visão, com a minha falta de entendimento, o Senhor, Ele vem com todo o amor dele e traz a verdade, traz aquela água pura, aquela água que flui constantemente, que é muito diferente daquele tanque de águas paradas, que só era agitado uma vez por ano. Olha que lindo. Meu Deus, eu tô morrendo de calor. Olha que lindo nós entendermos. O tanque simboliza a religião, a fé da época, né? Que tinha o seu valor. Lógico que sim, tinha o seu valor, mas era o mais ágil. Tinha que ser pela obra. Alguém tinha que ser ágil e se lançar ao tanque para receber. Enquanto Jesus, ele não precisa que nós sejamos os mais ágeis, os melhores, os mais rápidos, os que tenham mais fé. Aquele pobre homem não tinha fé nenhuma, ele estava largado ali, porque essa era a realidade dele, ele nem tinha ouvido falar de Jesus, ele nem sabia quem era Jesus. Mas Jesus chegou diante desse homem com todo o amor dele e disse para esse homem: olha, pega o teu leito, levanta e anda. Uau! Que fé teve esse homem aqui? Ele disse para Jesus: eu queria muito ser curado, mas eu não tenho como, ninguém me lança. A minha cura tem que vir do tanque, é no tanque que eu acredito. E Jesus disse: levanta e anda. O rio de água viva estava diante dele e ele não conseguia ver. Mas isso não impediu o rio de água viva de agir em favor dele. Por isso que a gente tem que, babar de amor pelo nosso Senhor. Ele é extraordinário. Ele é extraordinário, ele merece ser conhecido. Ele merece ser amado com toda a força do nosso coração, porque ele é fenomenal, independentemente da nossa podridão, gente. Ele é fenomenal. Ele cura esse homem. E por que que ele fala: toma o teu leite e anda? Porque isso faria com que esse homem paralisado durante 38 anos, paralisado na mesmice, na impotência de ser alguém, de fazer alguma coisa produtiva, que ele tomasse uma atitude, e era uma atitude arriscada para um judeu. Era uma atitude que ia fazer ele se posicionar, largar a mão de ser aquela pessoa que só está se queixando e olhando nos outros, porque os outros são culpados. Jesus estava curando a alma desse homem, muito mais do que o físico. Ele estava dizendo: olha, toma uma atitude, levanta, anda, toma o teu leito. E ele tomou o leito dele, levantou, e Jesus desapareceu dali. E ele, com o leito nas costas, né? Ele anda pela cidade, todo mundo sabia que ele era um paralítico, que ele não podia se mover. E a palavra de Deus diz o quê? Que os judeus, os fariseus, encontraram esse homem e viram que ele estava carregando o leito, era sábado. No sábado não se carrega nada, não se faz nenhum esforço. E eles perguntam:
para o homem. Hoje eles falam para o homem: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Mas o homem diz assim: o mesmo que me curou, me disse: toma o teu leito e anda. Ele me curou, ele tem poder. Se ele me disse para eu tomar o meu leito e andar, eu vou obedecer, pois ele me curou. Coisa mais linda. Esse homem foi curado por dentro. E aí, imediatamente, a gente vê ele indo ao templo. Olha só, esse homem foi tão curado por Jesus. O coração dele foi curado, foi restaurado pelo Senhor de toda a depressão, de toda a angústia, de toda até o cinismo dele em relação aos outros. Ele foi para o templo adorar a Deus. Quanto tempo ele ficou impedido de estar no templo adorando a Deus? E ele vai adorar a Deus. E quem encontra com ele no templo? Que coisa mais linda! Quem encontra com ele no templo? Jesus encontra com ele no templo. Isso é fenomenal, gente. Porque Jesus, ele veio ao encontro desse homem na sua fraqueza, na sua debilidade, até na sua maldade. Porque vamos parar para pensar, que tipo de ser humano não tem absolutamente ninguém por ele? Que tipo de ser humano devia ser esse paralítico, que não tinha ninguém? Tá, muitos não têm família. Morre pai, morre mãe, não tem irmãos, ok? Mas não ter ninguém, nenhum amigo, ninguém. Como assim? Que homem era esse? Que tipo de coisa ele era? Ou que tipo de coisa ele praticava? Jesus se encontra com ele no templo e dá para ele uma palavra impressionante. Jesus diz para ele assim: olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Interessante, esta doença desse homem tinha a ver com pecado. Algo, não sei, a gente pode imaginar, sei lá, não podemos também pecar e julgar mal, mas a palavra de Deus diz. Jesus não vincula a doença ao pecado sempre, mas essa aqui ele vinculou. Então ele podia ter praticado coisas horríveis que a gente não sabe, que talvez justificasse ninguém dar bola para aquele homem. Era um homem maligno, um homem mau que estava pagando por aquilo que ele tinha cometido na ótica da nossa natureza humana. Mas Jesus, com o amor que ele tem, ele é amor, ele chega diante daquele homem que agora curado poderia retornar à prática do pecado. Poderia. E ele diz: olha, tu já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem ouve a palavra do Senhor. E eu acredito, lendo aqui, que ele se retira e vai procurar os judeus que haviam perguntado quem era o homem que havia curado ele, querendo dizer assim: é Jesus, Jesus me curou. Pensando que talvez eles fossem reconhecer em Jesus alguma autoridade. Infelizmente, ele não sabia, né, da inveja que brotava no coração daqueles homens contra o Senhor Jesus. E eles tinham a desculpa de que Jesus praticava a misericórdia dele no sábado. Mas na realidade,
era inveja da autoridade que Jesus tinha e do fato dele dizer a verdade sobre ele, que ele é o Filho de Deus. E ponto. Ele é quem ele é. Se ele dissesse que ele não era, ele estaria mentindo. Então ele dizia quem ele era e os fariseus não acreditavam, porque isso implicaria em que o Messias havia chego. E aí toda a ordem das coisas mudaria. De fato, toda a ordem mudou. Mas alguns não quiseram ver, alguns não participaram. E esse é o risco. É o risco de todas as pessoas que realmente buscam ao Senhor, amam ao Senhor, mas que se congelam naquilo que eles acreditam que é e ponto e deu. E nós temos que cuidar com isso, porque é o Espírito Santo que nos guia, ele não vai contra a palavra dele, a palavra é o nosso norte, mas nós não podemos colocar Deus numa caixinha, não podemos esquecer que ele é soberano e ele faz o que ele quiser e acabou. E nós temos que dormir com isso. A soberania do Senhor está muito clara nesse capítulo 5 de João. Ele curou aquele paralítico no tanque de Betesda, enquanto que em outras reuniões ele curou todos os enfermos. Por quê? Não sei. Alguém sabe? Não sabemos. Vamos dizer o quê? Não sei. Eu posso dizer algo que a Bíblia não diz? Não posso. Vai ser um achismo meu, posso até dizer, mas eu corro sério risco de errar. Então, vamos refletir nos textos sagrados com cuidado e com entendimento, pedindo que o Espírito Santo mostre para nós a nossa realidade, a nossa vida, o nosso coração. Esse texto é muito sério, fala com cada um de nós e conta uma história linda que aconteceu com esse paralítico, que teve o rio de águas vivas ao seu lado e foi totalmente transformado, curado. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a compreender a palavra dele e nos ajude a conhecer o Senhor como ele é, porque nós precisamos ser curados, nós precisamos ser purificados. Aquele tanque lá era o tanque da purificação. Mas o rio é o rio da transformação total de vida. O rio pega uma coisa suja e transforma totalmente em algo novo, em vida nova, em vida maravilhosa diante do Senhor. E isso nós temos que permitir que o Senhor faça com a nossa vida. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse texto tão lindo, Deus. Obrigada pela experiência incrível, Senhor, que esse paralítico teve e por isso está retratado na tua palavra. E hoje nós podemos nos deliciar, Senhor, com o que ele viveu e entender que muitas vezes nós somos esse homem ali, se sentindo injustiçado, abandonado, querendo que os outros façam algo em nosso favor. Ou às vezes, Senhor, somos como aquele povo lá, que sempre é o primeiro, que sempre está buscando para si e não tem olhos caridosos para enxergar o paralítico que tem muito mais necessidade, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a caminhar na tua verdade e na tua palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém.